Olá, que bom que nós podemos novamente nos reunir, estar aqui em torno da Palavra de Deus, ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E eu já te convido para você ir buscando a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos o texto do Evangelho para a meditação desta semana que nós também celebramos e comemoramos o Dia dos Pais. Então hoje vamos meditar nesta palavra que conta a história de um pai e os seus 2 filhos. Eu convido você então a ir buscando a sua Bíblia para que a gente possa ler junto esse texto. O texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 15, o verso 11 até 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a leitura. Nesta semana celebramos, como eu já disse, o Dia dos Pais, por isso também escolhi essa história, que fala desse pai com os seus 2 filhos e com os dilemas que eles viveram. O Evangelho de Lucas então narra esta história para nós. Jesus conta esta parábola, ou seja, usa esta história para deixar um ensinamento para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã. Jesus conta esta parábola diante dos judeus, e ele, na verdade, fala em 3 parábolas. Ele, em todas essas parábolas, o final delas é feliz. A primeira é da ovelha perdida, onde 100 ovelhas, uma pessoa tinha 100 ovelhas, 99 estavam com ele, enquanto uma estava perdida, e esse pastor foi atrás dessa única ovelha. Depois, uma mulher perdeu uma moeda e também a pôde encontrar dentro da sua casa. E, por fim, este filho que estava perdido e retornou para o seu lar. Em algumas Bíblias, nós temos os títulos para essas histórias. E nesta história temos o título A Parábola do Filho Pródigo, ou ainda A Parábola do Pai Compassivo. E eu gosto muito deste segundo título, do Pai Compassivo. Um pai que abraça o seu filho, um pai que está com o seu filho, apesar da história contar deste filho que estava perdido, mas também fala deste pai. E este pai é como Deus para cada um de nós.
Um pai que abre os seus braços, que vai ao encontro do seu filho quando vê ele vindo ao longe. Isto também é uma das coisas mais bonitas que nós podemos presenciar na nossa vida. Um reencontro de um pai com os seus filhos, quando esse pai talvez não vê o filho há muito tempo, é de emocionar. Quando a gente vê essas histórias, quando a gente conhece um pai que ficou tanto tempo sem ver seu filho e pode ter um momento de reencontro. E nós nunca devemos esquecer que o pai desta parábola é Deus. Jesus faz esta comparação. E o pai é Deus que também tem saudades de nós, que quer nos encontrar, que quer nos chamar para estar na sua casa, estar junto dele. Nesta parábola, então, temos um filho mais moço que quer viver a sua liberdade, quer usar a sua herança para aventurar-se, para ter uma vida diferente. A história não conta se esse pai e esse filho eram próximos, se eles já haviam brigado ou discutido, enfim. Mas esse moço não se sente livre o suficiente dentro da sua casa, quer viver mais, quer experimentar outras coisas na sua vida. Então ele pede a herança para o seu pai, para que ele possa então sair e aproveitar a vida. Ele recebe a herança antes do pai falecer. Isso talvez para a gente pode parecer um pouco incomum, mas para a época não era. O que é incomum para a época era o filho querer sair de casa. Hoje, nos dias de hoje, é bem ao contrário. Recebemos a herança só depois que nossos pais falecem e saímos de casa já muito cedo, para trabalhar, para estudar, para fazer a nossa vida. E o maior problema desta história não é o fato dele ter ganho esta herança, e sim dele ter saído de casa, não querer estar junto com o seu pai, sair para aproveitar a vida. E este filho pega então a sua herança, sai, vai para uma terra distante. No começo tudo ia bem, tudo estava ótimo, mas com o passar do tempo, além do dinheiro ter terminado, começou um período de fome naquela terra, de seca. E o dinheiro, então, não foi suficiente. A vida foi se complicando. E este filho não planejou bem a sua saída e o seu futuro, não fez o seu dinheiro render, simplesmente gastou tudo. Nós somos talvez até parecidos com este filho mais moço, mais do que a gente pensa. Também queremos aproveitar a vida e não planejamos e pensamos no futuro. Aproveitar a vida sem ninguém nos dizendo faça isso, haja assim, ande para cá, faça daquele jeito. Nesta história, o pai é Deus, como eu já disse, e os filhos somos nós. E muitas vezes agimos como este filho mais moço. Queremos tudo que Deus, que o Pai, tem para nos dar, mas não queremos viver perto deste Deus. Não queremos viver com o Pai. Não queremos estar sob a sua proteção, sob os seus cuidados, nem também com os seus conselhos. Este comportamento do filho mais moço é o exemplo da nossa relação com Deus nos dias atuais de muitas pessoas. Muitos não confiam em Deus, assim como este filho já não confiava mais, tem um relacionamento perdido, um relacionamento difícil, vivem distantes, porque muitas vezes queremos uma liberdade que nós já temos, mas achamos que não temos. Porém, a verdadeira liberdade acontece quando nós percebemos que somos amados e queridos por Deus e que podemos ter tudo com Deus ao nosso lado. Não precisamos nos afastar de Deus para ter as coisas que nós queremos e precisamos para viver bem. Aquele pai não deu herança para o filho para que ele saísse de casa. Talvez ele deu herança porque o filho pediu e tinha a esperança de conquistar a confiança, talvez, deste filho. E esse pai deixa então o seu filho seguir, assim como Deus deixa muitas vezes os seus filhos seguirem pelos caminhos que desejam. Deus nunca nos força nada, assim como este pai também não forçou o seu filho a ficar em casa. Deus quer apenas nos dirigir conforme a sua vontade. Na divisão da herança, então, o pai deixa o seu filho seguir o seu caminho. E nesta atitude, esse pai demonstra amor e respeito pela atitude do filho. Tudo que é do pai era também do filho, mas ele ainda não havia compreendido esta verdade. Tudo que temos é de Deus
E muitas vezes nós também não compreendemos esta verdade. Deus é um Pai amoroso, que compreende os nossos questionamentos diante da vida e muitas vezes nos deixa viver como nós achamos ser o melhor, mesmo que isso não seja da vontade de Deus. Podemos dizer que mesmo antes desse filho sair de casa, em casa, ele já estava perdido. O relacionamento com o pai já não era da maneira que deveria ser. E o filho mais velho também dá essa demonstração que nós lemos no final desta parábola. Não percebe que tudo que ele tem é do pai. Os 2 filhos estavam perdidos. Um demonstrou isso saindo de casa. E um não demonstrou logo os seus sentimentos, mas ao final da história a gente também percebe que ele não havia compreendido o amor de Deus. Então, quando a necessidade aperta, quando o filho sente que não tem mais nada realmente, ele lembra: poxa, na casa do meu pai tinha tudo de bom. Tinha o que comer, tinha onde dormir. Eu errei, pequei contra o meu pai. Assim acontece o reencontro, este filho volta para casa em busca do seu pai e o seu pai o abraça e o reencontra. E assim dá um banquete em sua homenagem. Podemos imaginar esta imagem bonita do pai abraçando o seu filho que não o vê há muito tempo. O filho pede perdão, o pai lhe dá perdão com muita alegria. E dali em diante começa uma nova caminhada, a comunhão nesta família. Esta parábola fala do relacionamento do pai e do filho, que é o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso pai e nós, seus filhos, muitas vezes rebeldes. Mas todos nós somos dignos do amor de Deus, que como um pai quer e espera que todos os seus filhos voltem para Ele. Mesmo nas piores condições, esse filho não teve tempo de primeiro tomar um banho, de se arrumar para então voltar para casa. Voltou do jeito que estava e o seu pai o recebeu do jeito que ele estava. Assim também Deus faz conosco. Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Sem nada para dar, talvez nas piores condições, Deus nos recebe de braços abertos. E este filho não volta apenas porque sentiu fome, mas nós lemos no verso 16, ninguém me dava nada. Ele sentia também a solidão, sentia esse completo abandono, o vazio de não ter nenhum amigo, ninguém para estar ali com ele. E este filho quer fazer parte novamente de uma família, quer esse aconchego do seu pai, da sua casa, e muitas vezes é isso que nós também precisamos, não é? Um abraço apertado, um colo, um sorriso, o aconchego de um lar, de uma casa, o aconchego da alegria de Deus. E é isso que o Pai faz, é isso que Deus faz também aos nossos corações. Nos abraça com toda a sua força, nos envolve com seu poder, seu amor, seu perdão, sua misericórdia, compaixão. O filho estava perdido antes e depois de sair de casa. Depois ele sente a falta do amor do pai, deste ato de carinho, e o pai o recebe sem palavras de julgamento, e assim é o reencontro nesta família. Quando nós somos verdadeiramente amados, ou melhor, quando nós sabemos e sentimos que somos amados por Deus, vivemos de maneira diferente. Em todos os nossos relacionamentos, quando alguém diz esta palavra, eu te amo, parece que tudo muda. Seja um amigo, seja um parente, seja a pessoa que está ao nosso lado. Amar alguém é quando nós demonstramos isso com atos, não é só uma palavra, não é só um verbo, mas é algo que nós fazemos pelas outras pessoas, que nós não fazemos por aqueles que nós não dizemos que o amamos. Não somente o filho mais moço precisava de tudo isso, de compreender quem era o seu pai, todo este amor, mas também aquele filho mais velho que estava em casa. Os 2 estavam perdidos, mas apenas o mais moço demonstrou isso de uma maneira que nós podemos ver. O outro escondeu seus sentimentos. Por que Jesus contou esta parábola para os fariseus? O que isso tem a ver com a história dos fariseus e com a nossa história? Os judeus estavam muito indignados com Jesus, porque ele comia e estava com pessoas pecadoras,
pobres, aleijadas, rejeitadas, pessoas que ninguém queria se aproximar. E Jesus compara sutilmente essas pessoas com o filho mais moço, que por certo tempo viveram longe de Deus, mas agora tinham a oportunidade de receber o amor de Deus. E compara os fariseus com este filho mais velho, que sempre esteve em casa, mas nunca compreendeu como era o amor de Deus, nem de ter compaixão pelo seu irmão mais moço. Na parábola, o pai procura mostrar para o filho mais velho que seu irmão faz parte da família. E ele, como pai, não rejeita nenhum dos seus filhos. Todos os seus filhos têm a mesma importância, os que erraram e os que precisam de perdão e os que sempre estiveram em casa. Este é o nosso Deus, ama todos nós igualmente. Não ama uns mais e uns menos. Ele não olha as nossas diferenças. Homens, mulheres, negros, brancos, crianças, pobres, ricos, todos são iguais perante Deus. Também não são os nossos atos que fazem diferença diante de Deus. Ele não me ama mais por eu ser mais inteligente, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Não, Deus ama todos igualmente. Por isso Jesus andava com essas pessoas consideradas rejeitadas. Ele andava com as mais necessitadas do amor de Deus, necessitadas de esperança, e é essa que Jesus procura, assim como aquele homem foi atrás da única ovelha que se perdeu, enquanto deixou as 99 no curral. Aqueles que precisam de perdão, aqueles que estão doentes, seja da alma ou do corpo, aqueles que estão tristes, aqueles que sentem solidão, esses Deus quer se aproximar cada vez mais. Todos são amados por Deus, mas Deus, o Pai, vai ao encontro dos que estão perdidos, não os que já estão próximos. Parece que esse filho mais velho teve um pouco de ciúmes, porque seu irmão recebeu uma atenção especial naquele dia, recebeu um banquete, enquanto esse irmão deveria ter se aproximado e junto com o seu pai abraçado, seu irmão mais moço, ele ficou um pouco mordido com a situação. Esta parábola conta a nossa história de filhos de Deus, daqueles que estão perdidos e decidem retornar para os braços de Deus, para viver seu amor, seu perdão, uma vida nova. Também conta daqueles que já estão com Deus, mas precisam ainda compreender muito deste grande amor de Deus e do seu perdão. E Jesus Cristo é aquele que vem, que nos abraça, nos acolhe, nos compreende para além de nós mesmos. Deus vai ao nosso encontro. Pecadores que um dia viveram uma falsa liberdade longe de Deus. Também vai ao encontro dos religiosos que ainda precisam aprender a viver com este Deus de amor. Deus não acusa o pecador. Deus não acusa aquele que deseja viver longe, assim como este pai da parábola não acusou o seu filho. Muitas vezes nós pensamos que Deus está ali, apontando o dedo para os nossos erros e só nos acusando. Mas quem nos acusa? Nós mesmos. A acusação do filho mais moço veio dele mesmo, quando longe de casa ele percebeu, está tudo errado. Diz o texto que ele caiu em si quando viu a sua miséria e decidiu então voltar para casa. Jesus disse em João 3, 17 e 18, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não acredita em Deus se autocondena, não é Deus que condena ninguém. Viver longe de Deus é que nos condena, não Deus. Deus quer nos perdoar, quer nos aproximar uns dos outros, quer nos dar seu amor, quer nos abraçar com seu poder, quer nos consolar quando as coisas ruins acontecem. Mas para isso, precisamos estar perto de Deus, na casa de Deus, abraçados como irmãos. Crer que Deus é real, crer que Jesus é real, que seu Filho é o nosso Salvador. Que nós possamos nos aproximar cada dia mais desse Deus à nossa maneira, com as leituras bíblicas, escutando os nossos vídeos, participando da comunidade, fazendo as nossas orações. Ninguém é pecador demais
que não possa ser recebido por Deus. Ninguém é ruim demais que não possa ser perdoado por Deus. Deus aceita todos que o buscam e o procuram. Todos que se voltam para a casa do Pai, Deus os recebe de braço aberto. Basta crer e ter fé neste Deus. Que Deus te acompanhe, hoje e sempre. Amém. Eu te convido a nós termos juntos uma palavra de oração, agradecendo por esta meditação neste dia, agradecendo pelas coisas boas da nossa vida e pedindo também por aqueles que sofrem. Eu te convido a orarmos. Amado Deus e Pai, graças te damos por mais esse encontro contigo, porque podemos ouvir a Tua palavra mesmo nos nossos lares, palavra que nos transforma, que nos lembra que Tu é um Deus de amor, de misericórdia, quer nos abraçar, quer estar ao nosso lado. Basta que nós também queiramos isto. Que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos abençoando e acompanhando. Agradecemos por tudo o que temos em nossa vida e também colocamos as pessoas que sofrem na Tua presença. Lembramos de várias pessoas perto e longe de nós que sofrem com a Covid, que sofrem com outras doenças, com o luto, com a tristeza, com a depressão. Que o Senhor possa abençoar, estar com cada uma dessas pessoas, consolar, dar a sua paz e a sua esperança. Que o Senhor nos use também como instrumentos desta paz e desta esperança. Assim nós te pedimos, esteja com todos que sofrem. Tudo mais que queremos deixar na Tua presença, colocamos orando juntos a oração que o próprio Jesus ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo uma abençoada semana para cada um de nós, um abençoado domingo e até a próxima semana.